Vamos orar hoje o Salmo 41. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. O Salmo 41 é uma daquelas orações que tocam fundo o coração, porque falam tanto da sede de Deus, como também das angústias que a gente vive quando parece que tudo está contra nós. Ele começa com aquela imagem tão conhecida e bonita: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. É uma poesia que descreve exatamente como muitas vezes nos sentimos, com sede, mas não uma sede qualquer. Sede de algo que só Deus pode saciar. É como quando a gente atravessa uma fase difícil, cheia de preocupações, e percebe que nenhum conselho humano, nenhum divertimento, nenhum bem material consegue preencher aquele vazio. A alma sente falta de Deus. E é disso que o Salmo nos fala. Senhor, minha alma tem sede de ti. Assim como a terra seca espera a chuva para florescer, eu também espero pela tua presença para reviver. Não deixes que meu coração desanime quando as lutas me cercam, mas faze-me encontrar descanso em ti, que és a fonte da minha vida. Quando a gente lê esse salmo, é como se estivesse conversando com alguém que já viveu momentos de grande angústia. O salmista lembra das vezes em que ia com o povo ao templo, cantando e celebrando. Ele tem memórias boas, mas está vivendo um tempo de saudade, talvez de afastamento, de tristeza. Isso também acontece com a gente. Quantas vezes lembramos de épocas felizes em família, momentos de fartura, de alegria, e agora talvez enfrentamos tempos diferentes, de perda, de silêncio, de dor. O coração então fica dividido entre a lembrança do passado e a dor do presente. Meu Deus, quantas vezes eu olho para trás e lembro de quando minha vida parecia mais leve. Lembro de momentos em que tudo fluía, em que eu estava cercado de amigos, de festas, de alegria simples. Mas hoje, Senhor, eu também aprendo contigo que mesmo nos tempos de dificuldade, tu não deixas de estar presente. Dá-me olhos de fé para perceber que ainda és o mesmo Deus que me sustentou lá atrás e que continuarás a me sustentar agora. Uma coisa linda nesse salmo é que, mesmo no meio da tristeza, o salmista conversa consigo mesmo e pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É como se ele desse uma sacudida no coração, lembrando que apesar das circunstâncias, existe uma esperança que não pode ser apagada. Isso é muito parecido com o que a gente faz quando, em momentos difíceis, fala consigo mesmo para não desistir, para não entregar os pontos. Quem nunca precisou se animar em frente ao espelho ou respirar fundo e dizer, vai dar certo? É exatamente isso, uma luta entre a alma que se entristece e a fé que insiste em confiar. Senhor, às vezes meu coração parece desanimar. São tantas preocupações, tantas vozes que me dizem para desistir, que eu quase me deixo levar pelo desespero. Mas hoje, repetindo as palavras do salmista, eu digo: minha alma espera em Deus. Ajuda-me a não perder de vista que tu és fiel e que, ainda que as lágrimas sejam minhas companheiras de noite e de dia, o teu consolo virá no tempo certo. E esse detalhe das lágrimas que o salmo traz também é muito real. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, diz o salmista. Quem já chorou tanto ao ponto de sentir que o choro virou alimento, entende bem essa frase. Há dias em que a tristeza pesa tanto que o choro parece ser o único escape. E muitas vezes, nesse momento, aparecem pessoas que não entendem e até zombam, como o texto mostra. Onde está o teu Deus? É duro quando os outros olham para nós e questionam nossa fé, como se acreditar em Deus fosse garantia de não ter problemas. Mas o Salmo nos lembra que até quem ama a Deus passa por aflições, e isso não significa ausência dele, mas sim uma oportunidade de confiar ainda mais. Pai, tu conheces minhas lágrimas, conheces os dias em que não consigo explicar a dor que sinto.
Conheces também as vozes que me desanimam e perguntam: onde está o teu Deus? Hoje eu quero responder com a minha fé: Tu estás comigo, Senhor. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, eu creio que caminhas ao meu lado e enxugas cada lágrima que derramo. Esse salmo tem uma beleza que mistura tristeza com esperança, dor com confiança. Ele não esconde o sofrimento, mas também não deixa de lado a fé. Isso é tão humano, porque nós não somos só fé e nem só dor. Somos um coração que transita entre essas duas realidades. Tem dias que a fé é mais forte e a gente canta. Tem dias que a dor pesa mais e a gente chora. Mas Deus está presente nos dois momentos. Ele não nos abandona no choro, nem só aparece quando estamos sorrindo. E Ele é constante, e é essa constância que nos dá segurança. É interessante também notar como o salmista fala da sede de Deus como quem fala de algo essencial. Assim como a água é indispensável para o corpo, Deus é indispensável para a alma. Às vezes, a gente tenta matar essa sede em outros lugares. Corremos atrás de trabalho, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Tudo isso é bom, mas nada substitui a presença de Deus. É como tomar refrigerante quando se está com muita sede. Até alivia por um instante, mas não resolve. Só a água mata a sede de verdade. Assim também, só Deus sacia nossa alma. Senhor, eu reconheço que muitas vezes busco em tantas coisas o que só encontro em Ti. Tento me preencher com distrações, com conquistas, com elogios, mas sempre fica aquele vazio. Ensina-me a correr para Ti primeiro, como quem busca a água verdadeira. Que eu não me engane com atalhos, mas que aprenda a saciar minha sede na Tua presença. O Salmo ainda fala sobre como o coração se lembra de Deus até durante a noite, e como é importante derramar diante dele as dores e orações. Isso nos lembra que a fé não é algo que a gente vive só em momentos específicos, como quando estamos na igreja ou em um encontro de oração. A fé é um estado contínuo, que se manifesta nos detalhes do dia a dia. É orar antes de dormir, é lembrar de Deus enquanto se anda pela rua, é agradecer no meio de uma refeição simples. Essa intimidade é como uma conversa de amizade. Quem é amigo de verdade não conversa só em datas especiais, mas mantém um contato constante. Assim deve ser nossa relação com Deus. Pai amado, que minha oração não seja feita só nos dias de festa, mas também nas madrugadas silenciosas. Que eu aprenda a falar contigo como falo com um amigo próximo, sem medo, sem máscaras, sem formalidades. Que cada instante da minha vida se transforme em um diálogo contigo, porque só assim minha alma encontra descanso. O Salmo ainda nos mostra uma coisa que precisamos lembrar. A fé não elimina as lutas, mas nos fortalece para enfrentá-las. O salmista não recebeu uma solução imediata para seus problemas, mas encontrou esperança em meio às dores. Isso nos ensina que muitas vezes Deus não tira a tempestade de repente, mas nos dá coragem para atravessá-la. É como um pai que, em vez de carregar o filho no colo o tempo todo, ensina-o a caminhar, mesmo que seja difícil. Ele está ali, perto, pronto para ajudar, mas também deixa o filho aprender a andar com os próprios pés. Senhor, obrigado porque não me deixa sozinho nas lutas. Sei que às vezes gostaria de ter soluções rápidas, de ver meus problemas desaparecerem em um estalar de dedos. Mas hoje entendo que o maior milagre é ter a Tua presença comigo em cada passo. Dá-me coragem para caminhar, dá-me fé para não desistir, dá-me esperança para continuar. O Salmo 41 nos ensina também a lidar com as memórias. O salmista se lembra das festas no templo, das alegrias passadas, e isso, ao mesmo tempo que traz dor, também reacende a esperança. É como quando olhamos uma foto antiga de um tempo feliz. Podemos sentir saudade, mas também podemos nos lembrar de que aquele mesmo Deus que esteve conosco naquela fase também está agora. A memória se transforma em combustível para a fé. Então, em vez de olhar para trás com tristeza, podemos olhar com gratidão, acreditando que novos tempos também virão. Senhor, ajuda-me a lembrar do passado não com amargura, mas com gratidão.
Que cada memória boa seja um lembrete de que tu és fiel e de que ainda tens coisas boas reservadas para mim. Que eu não fique preso no que já passou, mas que use essas lembranças como motivação para continuar acreditando. E o salmo termina com aquela repetição cheia de esperança. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa repetição mostra que a fé é uma escolha diária. Às vezes não basta falar uma vez. É preciso repetir, insistir, lembrar de novo. Assim como a gente precisa beber água várias vezes ao dia, também precisamos renovar nossa fé constantemente. Um dia não sustenta o outro. Por isso, o salmista fala de novo, reforça, insiste. Ele sabe que a alma precisa ouvir várias vezes até que a esperança vença a tristeza. Pai, ensina-me a repetir para mim mesmo todos os dias: espera em Deus, ainda o louvarei. Que essa frase se torne uma verdade gravada no meu coração, que me sustente nos dias bons e nos dias difíceis. Que eu não me esqueça de que a tua fidelidade é maior que qualquer dor e que sempre haverá um motivo para louvar-te. Esse salmo é um verdadeiro retrato da alma humana, cheia de sede, cheia de lembranças, cheia de lágrimas, mas também cheia de fé e esperança. Ele nos ensina que não há problema em reconhecer nossa dor. Não há vergonha em admitir que choramos, que sentimos falta de Deus, que às vezes estamos fracos. O importante é não ficar parado na dor, mas levantar os olhos e dizer: ainda louvarei. É essa confiança que muda tudo. Que o Senhor Jesus te proteja e te abençoe.